O afogamento é uma das principais causas de morte em todo o mundo para crianças e jovens de 1 a 24 anos. Todos os anos, cerca de 236 mil pessoas morrem afogadas, de acordo com uma estimativa da Organização Mundial da Saúde. Sejam todos bem-vindos, eu sou Ranieri Zoccoli e no programa LESP em Pauta de hoje nós vamos falar sobre o Dia Mundial de Prevenção do Afogamento. E para tratar desse assunto, nós vamos conversar com Érica Tonelli. Érica é especialista das aldeias infantis SOS e também o primeiro-tenente Mike Willy de Souza, ele que é do Corpo de Bombeiros. Claro que eu já quero aqui agradecer a presença do tenente, da Érica, onde eles vão dividir, obviamente, todas as experiências e seus estudos. Érica, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Sempre importante falar, sobre afogamento e a prevenção. Tenente, muito obrigado também pela sua presença. Tenho certeza que você, junto com o Corpo de Bombeiros, vocês trarão aí dicas importantíssimas para as famílias, quando a gente fala aí de afogamento. Olá, Ranieri. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade cedida para a gente falar desse tema tão importante. Tenente, eu já começo essa nossa conversa falando justamente com você a respeito desses afogamentos. A gente tem números alarmantes, que chamam inclusive a atenção das autoridades. É muito mais comum do que a gente imagina quando a gente fala de afogamentos nessa faixa etária que eu citei no começo do programa? Ranieri, é muito mais comum e, infelizmente, muito mais fácil de acontecer do que as pessoas imaginam. Então, se a gente pegar, por exemplo, das crianças de 1 a 4 anos, as maiorias dos acidentes são em casa, e as pessoas nem imaginam como eles podem acontecer, Então, não só para quem tem piscina, mas pode acontecer em um balde, em um tanque, no vaso sanitário, às vezes uma bacia que você deixou com uma roupa de molho na sua casa. É um dos principais casos. De 1 a 4 anos, é a causa de maior mortalidade no Brasil, para a gente ter ideia. O senhor deu alguns exemplos aí, que eu tenho certeza que muita gente que está em casa já imaginando essa situação, sobre esses fatores, os riscos de um afogamento, como você bem disse, é muito comum. Érica, como que é feito o trabalho de vocês quando a gente fala das aldeias infantis? Bom, nós fazemos o levantamento dos dados junto ao DataSUS, então anualmente a gente faz os dados tanto de internação quanto de óbito com crianças de 0 a 14 anos e a gente trabalha na prevenção, então divulgando informação, os dados, as dicas para a prevenção de acidentes. Tenente, como que funciona, existe um protocolo específico para essas questões de afogamento? Olha, dentro do Corpo de Bombeiros, a gente são consideradas ocorrências sazonais, O que acontece? O que significa isso? Elas acontecem no ano inteiro, em férias, final de ano, a gente tem um número maior, Então, por exemplo, quando a gente pega em verão, falando do verão, a gente tem um número elevado em piscinas, em praias, em lagos, rios, e o Corpo de Bombeiros tem sim um protocolo para isso. A gente tem as nossas operações que a gente chama de operação corta-fogo para a época de estiagem e as operações de enchentes, E aí a gente também acaba abarcando a questão de prevenção dos afogamentos, mais voltado aí para o final do ano. Então, a proposta da LESP, casa bem com o planejamento do Corpo de Bombeiros, é trazer novembro e transformar novembro no mês de prevenção no estado de São Paulo. Para a gente é muito interessante. É justamente o período que a gente começa a trabalhar, tanto externamente, tanto com o público, com a sociedade, a comunidade, quanto internamente, identificando os treinamentos do Corpo de Bombeiros para as operações aí de chuvas intensas e também de afogamento e prevenção. O tenente Willy destacou, inclusive, o trabalho da Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo. A gente está falando do projeto de lei de número 47 de 2020, que institui o Programa Estadual de Segurança Aquática aqui no Estado de São Paulo. Érica, ali no teu entendimento, na tua experiência, as famílias elas estão preparadas para uma situação dessa? É algo que se discute ali em casa? É uma preocupação?
Como é que você enxerga tudo isso com o seu trabalho? Bom, a gente tende a não querer culpabilizar as famílias, mas é importante levar a informação qualificada, né, cada vez mais, por isso é que a gente trabalha nesse sentido. Mas a gente vê que no afogamento, como o tenente disse, algumas situações muito corriqueiras podem levar, principalmente, né, de 1 a 4 anos, e a gente acaba vendo que, às vezes, as pessoas vêm ainda de uma cultura de sobrevivência, né, já não vai acontecer nada, por alguns minutos, né, ou deixa a criança sozinha, por exemplo, no chuveiro e vai pegar a toalha, isso 1 segundo, né, já pode acontecer um acidente. Então, 90% dos acidentes eles são evitáveis com medidas simples de prevenção, né? Isso são dados internacionais. Então, o que eu entendo é que a gente precisa mudar a cultura, é uma mudança quase de paradigma para pensar na prevenção de acidentes, né? Num cuidado à infância e não na lógica de isso aconteceu comigo e estou aqui vivo para contar história, né, ou achar que nada vai acontecer. Então, é uma mudança mesmo que a gente tem que conseguir de paradigma com as famílias, além da informação. Ótimo. Agora é importante também você de casa, né, ter a consciência para ensinar essas crianças, inclusive a reconhecer, né, tenente, como é que a gente ensina uma criança ali a reconhecer o perigo que é a água, independentemente de ser dentro de casa ou não. É muito interessante, Ranieri. E assim, ó, uma coisa que eu quero destacar que é bem importante. Às vezes a gente acha que porque uma criança ela sabe nadar, ela está fora de risco, né? Ela não vai se afogar. E a gente vê pelos números dos atendimentos que o Corpo de Bombeiros faz no estado de São Paulo, se você pegar uma faixa ali de 14 aos 29 anos, talvez seja um público que a gente mais tem casos de óbitos também, né? Quantitativamente. Então, assim, geralmente os homens eles se afogam muito mais. Só para a gente ter ideia, né? As pessoas elas sabem nadar, então elas se sujeitam a uma situação de um pouquinho mais de risco, e é onde o acidente ele pode acontecer, né? Então, falando especificamente das crianças, é muito interessante que os pais conversem com elas, mostrem, né, alguns casos, alguns vídeos, mostrem o que é uma situação de risco, e não só conversar com a criança, mas os pais eles precisam se preparar também na questão da supervisão. Então, cercar uma piscina, não deixar um balde cheio de água, não deixar a máquina cheia de água, são coisas que despertam curiosidade, né? Se eu tenho piscina em casa, não deixar os brinquedos das crianças na piscina, ela vai querer buscar aquilo ali, principalmente quando elas estão ali até os 4 anos de idade, né? E sempre, a gente, como Corpo de Bombeiros, a gente sempre orienta, manter a criança sob supervisão. É o principal ponto. Acho que a palavra é essa, né, Érica? Supervisionar, ficar atenta ali essas crianças. Porque quando a gente pensa em água, seja piscina, praia, né, ou um chuveiro ali no fundo do quintal, por exemplo, é algo que a gente coloca ali como nosso lazer, né, pra gente, para as crianças, principalmente em altas temperaturas, por exemplo. Mas tem que ter um cuidado, né? Eu acho que o mais interessante também a gente destacar que bom seria se isso fosse cada vez mais discutido dentro das salas de aula, né? Ali como uma base, uma obrigação, uma matéria, uma disciplina, já que a gente fala tanto ali em reforma da educação, poderia colocar também, né, ter uma atenção melhor dentro das salas. A supervisão do adulto é fundamental, né? E eu sempre reforço que é uma supervisão realmente ativa, principalmente perto de água. Não adianta estar ali do lado da piscina tomando um drink, alguma coisa, e a criança está sem a supervisão adequada. Em 2 minutos, o tenente pode até falar melhor do que eu, em 2 minutos a criança já perde a consciência, né? Em 4 minutos ela já tem danos neurológicos sérios, né? Então, água é muito rápido, né? Então, essa supervisão ativa, e eu acho que é importante a gente orientar as crianças, mas também lembrar que elas são crianças, então, na fase de desenvolvimento que elas estão, elas vão muitas vezes se colocar em risco, não porque ela nem tem a noção que ela está se colocando em risco, por isso a necessidade de ter o adulto, né? O adolescente, já pela fase que ele está, ele se coloca em risco propositalmente, né? Assim, porque ele quer chamar a atenção dos colegas, quer mostrar que é mais descolado, né? Eles gostam dessa aventura, então a gente
por isso essa necessidade do adulto orientar e sempre estar ali olhando. Então, é óbvio que as escolas têm um papel importante a contribuir. Ano passado eu cheguei até a dar uma entrevista, foi com vocês mesmo, estava falando de um projeto de lei que tratava, né, entrar uma disciplina para falar da prevenção de acidentes de uma forma geral. Então isso é importante, mas sempre lembrar que as crianças precisam aí do adulto, né? A gente tem que entender que eles têm um entendimento até certo ponto. Tenente, eu não sei se você é pai, a Érica é mãe, mas a gente sabe que criança cega a gente, né? E era uma fração ali de segundos. A gente olhou para o lado, a criança já está fazendo uma coisa e por aí vai. Porém, quando acontece uma situação dessa de afogamento, é uma situação bastante delicada, né? E aí, muitas vezes, esse adulto ele não está preparado ali para aquele primeiro atendimento. Às vezes, nem o adulto também sabe nadar, e aí fica duas pessoas se afogando ali dentro, por exemplo, de uma piscina, no rio, na água, enfim, o que seja ali no mar. O que a gente pode falar a respeito disso, né? Você só pode ajudar uma criança ali pulando dentro de uma piscina ou indo para o mar, se você também tiver um preparo. O que a gente alerta sobre isso? Interessante, chegamos aí num ponto, acho que um dos mais importantes da nossa entrevista, né, do nosso bate-papo de hoje. Então vamos lá, eu como responsável, olha que interessante, a gente sempre pensa na reação, né? Se acontecer, o que eu posso fazer? Mas antes de acontecer, por exemplo, eu vou planejar com a minha família. Você perguntou se eu sou pai. Eu sou pai de duas meninas lindas, né? Uma tem 3 e outra está fazendo 1 ano daqui a 2 dias. Então, assim, eu como responsável, eu vou planejar um lazer com a minha família. Primeiro, o local que eu vou escolher é importante. É um local que tem guarda-vidas, é um local que tem auxílio médico próximo, é um local que a minha família, de fato, está segura, seja praia, seja rio, seja lagoa, seja piscina. São coisas importantes a gente pensar. Antes de acontecer, será que eu estou preparado? Será que eu sei o que fazer? Né? São pontos fundamentais que a gente pode trabalhar de maneira preventiva. Me deparei com um caso, seja uma criança, seja um adulto, seja um adolescente, né? A gente tem alguns passo a passo que a gente pode tomar. E o Corpo de Bombeiros recomenda, primeira coisa, mesmo que você saiba nadar, e a gente tem vários casos documentados, de pessoas que sabem nadar, né, que sabiam nadar, e se voluntariaram a salvar alguém que estava em situação de afogamento e, infelizmente, viraram outra vítima. Né? Então, assim, a gente tem mesmo, para os bombeiros que vão fazer esse atendimento, a gente tem um passo a passo. Primeiro, a gente recomenda que a pessoa seja alcançada. De que maneira? Se eu conseguir ofertar para ela algo que flutue, né? Então, jogar uma boia, jogar uma corda para que eu possa trazê-la para uma situação de segurança. Isso é o mais importante. Né? A gente brinca no Corpo de Bombeiros, né? Primeiro a gente tenta arremessar alguma coisa, depois a gente tenta alcançar a pessoa, depois, se for necessário, a gente rema até ela, né? Depois a gente voa, e aí o auxílio das aeronaves, da Polícia Militar, principalmente nas operações, não só ribeirinhas, mas também no mar, né? na faixa litorânea. E por último, isso mesmo para o Corpo de Bombeiros, por último apenas a gente nada até a pessoa. Então, veja com a cadeia que a gente evita colocar quem está salvando em risco. E para o Corpo de Bombeiros é assim, muito mais para o público, a gente pode dizer assim, não treinado, né? O público leigo no assunto. Então, principalmente, fora a questão preventiva, né? Você tentar alcançar a pessoa de alguma maneira, oferecer a ela algo que ela possa flutuar, falar para ela manter a calma e buscar o auxílio especializado, digamos assim, né? Mesmo antes de entrar na água, já ligar para o Corpo de Bombeiros, informar o que está acontecendo. Isso é muito mais importante do que você se colocar em risco e tentar salvar aquela pessoa. O Érica, o tenente trouxe aí para a gente, né, uma questão de prevenção. Mesmo com esses dados internacionais, né, com essa preocupação das autoridades, você acredita que as famílias elas pensam nisso antes de sair ali para um lazer, por exemplo, né? Como o tenente falou, de se preocupar se tem um hospital perto, se tem colete lá disponível? Eu acho fundamental o que o tenente trouxe nessa preparação antes, né, da viagem ou do passeio. Então, sim, eu acho que as famílias às vezes não se preparam, né, adequadamente. Por exemplo, a boia, né, que as crianças usam, ela não é segura, né, ela passa uma falsa sensação de segurança. Na verdade, o correto é o colete salva-vida.
né? Às vezes a gente vê muito em passeio, às vezes de barco, aquela embarcação não tem, né, coletes para todo mundo. Então, assim, eu acho que sim, os pais devem pensar no antes de ir aos passeios e também cobrar, né? E uma coisa que eu até queria complementar da fala do tenente, ter até no celular gravado o telefone do SAMU e do Corpo de Bombeiros é importante, porque na hora, né, do desespero, às vezes as pessoas esquecem, né? Eu acho que isso é importante também, principalmente se às vezes o acidente é dentro de casa, né? Você ter isso já facilita bastante também. E os pais terem esse compromisso mesmo, né, com as crianças, e não só com as crianças, a gente, enquanto adulto, também pensar no risco, né, que a gente pode correr, e o jovem, isso é muito importante, né, principalmente nesses passeios aí em águas abertas. E uma coisa também que eu acho importante é sempre estar atento às placas de sinalização, né? Então, se a piscina, a profundidade, né, na praia, se tem alguma placa que está indicando se tem algum risco, porque às vezes está ali a informação e a gente acaba não vendo ou não seguindo, né? Então, também é importante a gente seguir as orientações. Olha, para você que está acompanhando a gente, eu quero te lembrar que no dia 25 de julho é comemorado o Dia Mundial de Prevenção ao Afogamento, né? Nós estamos batendo um papo aqui com a Érica, com o Tenente, pessoas ligadas, especialistas nesse assunto. Tenente, a Érica, inclusive, aqui no nosso bate-papo, trouxe algo muito interessante, né? Que é sobre as boias e sobre os coletes. Sobre as boias, quando a gente para ali para pensar, a gente percebe também que muitos pais têm a prática de colocar um bebê quase que recém-nascido, né? Ainda de colo ali dentro de uma boia, as perninhas ficam dentro daqueles buraquinhos ali e às vezes, dependendo do lugar, da agitação ali da piscina ou da água, essa boia ela vira. Às vezes os pais, que muitos inclusive, estão ali ingerindo bebida alcoólica, não percebem essa ação, que é muito rápida, né? A gente sabe como funciona. Há essa preocupação, um trabalho em cima disso para orientar, fiscalizar, pedir para o papai ter cuidado com isso daí. Como que vocês lidam com essa situação? Isso da boia, depois a gente vai falar dos coletes. Bacana. A Érica citou um ponto que é fundamental, né? Não a supervisão apenas de estar no local, mas é a efetiva. Então, se você está com o filho, você está com a criança que você é responsável, evite celular, evite bebidas alcoólicas e essa falsa sensação de segurança que as boias trazem. A gente tem algumas boias que nós recomendamos, então nós não recomendamos, logicamente, né, tem muita gente que improvisa. Câmaras de pneus, né, principalmente de caminhão, que são as maiores para a diversão, enfim. A gente não recomenda, que não são materiais adequados, nem feitos para esse fim. E dentre as que são feitas com essa destinação de ter boias para crianças, ter coletes, a gente não recomenda as que são infláveis. Tudo bem? Você tocou, Ranieri, um ponto fundamental, e a gente tem aí vários vídeos, vários casos na internet de bebês que estão nessas boias, né, coloridas, em formato de bichinhos, enfim. E elas viram e, na verdade, o criança acaba sendo um refém daquela boia e acaba potencializando o risco de afogamento, né? Então, o que nós recomendamos como Corpo de Bombeiros? Aquelas boias que elas são de material flutuante, que são geralmente feitas de espuma, e que elas formam, né, um colete juntamente com os braços, né? Não somente aquelas boias infláveis de braço. Com certeza, mesmo que a criança esteja usando, né, e a gente tem que lembrar que as boias elas são indicadas para um peso, para um tamanho, então ela muda de acordo com o porte da criança, e mesmo que a criança esteja usando, ela tem que estar ali a, no máximo, um braço de distância, com o responsável, com a atenção focada naquela criança para que esse acidente não aconteça. A gente sabe que, infelizmente, né, a gente encontra com muita facilidade essas boias coloridas, né, de bichinho, que chama a atenção ali não só da primeira criança ver, a primeira criança se apaixona e fala, mamãe, eu quero, né, quando é uma criancinha já ali de 3 a 6 anos, por exemplo. E aí a mãe vai lá e compra, às vezes não tem fiscalização para esse tipo, né, de produto, é um produto que não tem ali qualidade, né, não tem o selo das entidades que fiscalizam.
Então, realmente deve ser um problema muito grande, né, quando a gente fala ali de fiscalização. Eu queria que a gente reforçasse também essa questão das embarcações que a Érica trouxe, que foi fantástica, para falar das embarcações. Nem todos os proprietários ali de embarcações, as embarcações, elas estão preparadas ali para o primeiro atendimento, caso isso aconteça, e muito menos ali disponibiliza os coletes, né, para todo mundo. O Corpo de Bombeiros trabalha, como que funciona, se existe ali algo que possa ajudar ali nessa fiscalização, como que funciona? O Corpo de Bombeiros também faz esse trabalho de fiscalização? O Corpo de Bombeiros ele não trabalha nessa fiscalização específica, né? Nessa parte cabe ao Corpo de Bombeiros apenas a orientação, questão preventiva. Quem fiscaliza a questão de licença, tanto da embarcação quanto do condutor, que também é muito importante, fica a critério da Marinha do Brasil. E muitas vezes a Marinha do Brasil ela delega aos municípios, né? Eu conheço municípios que a Guarda Municipal faz essa atividade, enfim, é uma atividade delegada pela Marinha do Brasil. Então, o Corpo de Bombeiros, ele recomenda, primeiro, se você vai buscar um lazer, seja ele um passeio, seja uma pesca, enfim, tudo que envolva água, procure por profissionais credenciados, pergunte sobre as licenças que aquele profissional tem, se a embarcação dele está regular, e a gente chama comumente, né, de piloteiro, timoneiro, e quem vai conduzir aquela embarcação está com o curso em dia, acho que o público de casa não sabe, mas toda pessoa que vai conduzir uma embarcação, ela tem que ter um curso específico para isso. Dentro do mar também, você já viu, enfim, dentro do meio aquático, existe também uma legislação que fala sobre trânsito. E os condutores eles têm que saber disso, por isso existe o certificado para isso. Né? E se você está ali num profissional que está te prestando aquele serviço, você viu que ele dirige de alguma maneira imprudente, negligente, se ele já não te ofereceu um colete adequado, enfim, você tem que saber que você está com a sua vida e a vida da sua família em risco. Isso é muito importante. Érica, esse é um trabalho não só de vocês ali como autoridades do assunto, mas acho que é um trabalho ali da sociedade, né? De todo mundo ficar atento quando a gente fala desse assunto. Sim, por isso que eu disse, né, nessa mudança de paradigma, né, da gente ter esse olhar de tentar anteceder, né, quando a gente está falando de prevenção, é exatamente isso, é antever ao acidente. Então, se eu vou fazer um passeio, eu já preparo, né, já vejo o local, já penso nos riscos que ali estão postos, já me preparo adequadamente, você vai ter um passeio muito mais tranquilo, né? Então, é essa mudança mesmo de paradigma. E uma coisa, né, a gente estava falando das boias, são aquelas piscinas também que tem, né, agora virou bastante corriqueiro nas praias de levar aquelas piscininhas para os bebês, né, ficarem. E lembrar que bebê afoga em até 2,5 cm de água, né, então aquilo também a gente tem que prestar bastante atenção, né, de 1 a 4 anos o peso da cabeça da criança né, é maior, então a queda, isso facilita, então também chamar atenção, prestar atenção bastante também com as piscininhas de plástico. É interessante que a gente também traz vários exemplos aqui para o pessoal de casa ir imaginando ali, né? Uma outra situação que a gente percebe muito, principalmente nas praias, as mães e os pais colocam as crianças sentados, né? Quando a criança senta na areia, a maré, né, sobe, vem, e aí, além de levar tudo, derruba a criança. E aí eu falo mais uma vez, às vezes está todo mundo ali, né, ingerindo uma bebida alcoólica e não percebe essa situação. Tem que ficar atento também a isso, né, Érica? Sim, é o que a gente falou, essa supervisão ativa, né? É realmente ter ali, nem que se a família está em grupo, fazer um revezamento de quem é o adulto da vez que vai ficar ali com as crianças. Como o tenente disse, é um braço de distância no máximo que tem que ficar da criança, né? Às vezes também deixar a criança sozinho no mar. A gente depois tem, além do afogamento, tem muita questão de perder as crianças, né? Então isso também é importante, essa supervisão. Então tem que estar ali mesmo atento, não dá para desligar. Com criança, infelizmente, é atenção constante. Tenente, se quiser complementar o que a Érica disse, fica à vontade. Olha, a Érica tocou num assunto que a gente até foge um pouquinho da questão do afogamento, mas a questão da criança perdida na praia, né?
Para você que está em casa, para você que vai curtir aí o feriado prolongado, o final de semana, o verão em si, se você estiver numa praia que tem o serviço de guarda-vidas do Corpo de Bombeiros, você pode procurar os postos, os cadeirões salva-vidas de Corpo de Bombeiros, né? E pedir a pulseirinha de identificação. O Corpo de Bombeiros ele disponibiliza, é um serviço bem interessante, e aí os pais eles podem colocar algumas informações dos responsáveis por aquela criança e colocar então a pulseira no braço da criança. Caso aconteça algum problema, aquela criança saia da supervisão, ela vai ser mais facilmente achada e devolvida aos seus responsáveis. Lembrando também, né, nas praias, os guarda-vidas eles sinalizam, então tem algumas porções que são mais perigosas que outras, né? Então não se arrisque. Siga as orientações dos guarda-vidas para que você possa ter um lazer seguro, né, e evitar as fatalidades. Agora, Tenente, a gente precisa também falar de um assunto muito sério, que é a questão dos trotes, né? A quantidade de trote que o Corpo de Bombeiros recebe também com relação a isso, né? A criançada ficar ali abusando, falando... enfim, a gente sabe como é que funciona, eu queria que você fizesse um alerta com relação a isso. Aumenta ali nesse número mais quente ali, de crianças ligando e falando que está se afogando. Como é que está essa relação aí com vocês? Os trotes, geralmente, eles aumentam na época de férias, né? Férias escolares. A gente tem, os nossos centros de atendimento, eles têm aí um atendimento padrão, protocolarizado. Então, assim, algumas ligações, elas fogem muito do que a gente está acostumado, né? Quando é uma criança ligando, a triagem ela é um pouquinho mais cuidadosa, digamos assim. Geralmente os atendentes pedem, se possível, para falar com o responsável, enfim, de acordo com o que aquela situação permite. Mesmo que seja uma criança, por exemplo, a gente tem muitos casos de filhos que ligaram para o socorro dos pais, né? Então, assim, mesmo que uma criança ligue que a gente não consiga falar com o responsável, o Corpo de Bombeiros ele é acionado, as viaturas elas são empenhadas e aquele socorro ele começa a ser prestado. E as pessoas que estão em casa, elas têm que ter noção da real situação. Então, se você faz um trote, ou se o seu filho, porventura, faz isso, você tem que ter noção que você está prejudicando o serviço do Corpo de Bombeiros. E aquela viatura que foi disponibilizada para o atendimento de um trote, se acontece alguma coisa simultânea, é um atendimento que a gente vai demorar um pouquinho mais no tempo de resposta. E quando a gente fala de vida, quando a gente fala de socorro, de saúde, o tempo ele é fundamental, né? Principalmente aí a gente vê na faixa litorânea, cidades do interior, cidades turísticas, nem sempre a gente tem uma grande quantidade de viaturas atuando naquela região. Então, o recurso ele é essencial e muitas vezes ele acaba sendo empregado de maneira indevida por conta dos trotes. Então, queridos pais, queridos responsáveis, conversem com seus filhos, né, principalmente os professores também nas escolas. Orientem essas crianças, falem para elas que elas façam um trote, se elas mandam o Corpo de Bombeiros para um lugar que não precisaria estar, vão dificultar, prejudicar o atendimento de uma pessoa que muitas vezes necessita. Érica, você falou um pouco lá no comecinho sobre dados, né, e algo que vocês têm aí, estatística e tal. A gente sempre traz uma realidade ali da pandemia, né? Durante a pandemia aumentaram ali os casos, aumentou a procura ali por entendimento com relação à prevenção aos afogamentos, né? Como é que ficou essa relação ali, o pessoal muito dentro de casa? Na verdade, na pandemia, nós tivemos uma redução nos casos de acidente. Esse ano de 2023, né, como a gente faz a análise do ano anterior, é que nós tivemos um aumento considerável nos acidentes, né? Foi uma coisa que nos surpreendeu. Na pandemia, aumentou muito, foram os casos de queda e queimadura, até por conta do álcool líquido ter sido liberado, né? O afogamento, nesse caso, não. Mas agora a gente já viu essa inversão, né? Então, nesse público de 0 a 14 anos, o afogamento é a segunda causa-morte, né? Então, corresponde a 25% de óbitos em crianças, é um número bastante elevado, né? Então, a gente viu agora foi uma retomada, acho que as pessoas, né, conseguindo sair mais, viajar novamente, retomar a normalidade, é que a gente viu que os acidentes foram aumentando. Tenente, eu perguntei isso da Érica porque a gente percebe que, infelizmente, também é comum esse tipo de acidente dentro de casa, né? No chuveiro, na banheira, com bebês recém-nascidos. E aí tem essa questão da reação que vocês bem falaram aqui.
mas que atitude o pai e a mãe devem tomar ali naquele momento em que a criança está se afogando dentro de casa, né? Que primeiro atendimento é esse que tem que fazer. A gente já pensa logo em fazer boca a boca, né? Colocar a boca ali na boca da criança, chupar a água, o que a gente faz? Perfeito. Primeira coisa, quero deixar assim, muito bem claro isso. Primeira atitude, ligue 193, 192. Por quê? Por mais que o pai e a mãe, o responsável, seja treinado, ele vai precisar de um transporte adequado, ele vai precisar de oxigênio. Então, assim, quanto mais rápido ele ligar, e detalhe, né? Não é apenas ligar o 93, mas é passar as informações corretas, passar o endereço correto, passar o que está de fato acontecendo, para que ou o serviço de atendimento emergente possam disponibilizar o recurso correto. Ok? Então, se você está em mais de uma pessoa, certifique de que alguém fez o acionamento do serviço de emergência, 193, 192. Tudo bem? Passado isso, é importante que os pais eles tenham um certo conhecimento, ou os responsáveis, ou quem estiver por ali, conhecimento da questão de atendimento pré-hospitalar. Então, identificar em qual fase aquela criança ou aquela pessoa se encontra, se ela está em uma parada respiratória, se ela está em uma parada cardíaca, se ela tosse, se ela não tosse, se ela respira, se não respira, porque o tratamento em si ele difere nesse sentido. Então, é ideal que os responsáveis eles procurem, e existe também no canal do Corpo de Bombeiros, a gente disponibiliza várias dicas, alguns cursos online, nós temos para professores, temos para o público em geral, de atendimento pré-hospitalar. Então, assim, é importante que as pessoas busquem esse conhecimento, porque na hora, se ela não treinou antes, se ela não buscou conhecimento antes, ela não vai saber como agir, tá bom? Então, é importante, a ventilação é importante, dependendo, a gente vai precisar fazer algumas manobras específicas de reanimação cardiopulmonar, mas isso tudo depende de como a pessoa identificou em qual nível aquele afogado está. Se só tosse, a gente vai estimular a tosse, vai colocar numa posição de segurança, lateralizada, e aí se ela já evolui, né, se ela já está ao tempo submersa, as manobras elas são muito mais específicas. Por isso que eu friso novamente, né, é importante que o acionamento seja feito o mais precoce, né, os acionamentos de serviço de emergência sejam feitos o mais precoce e da maneira correta. Eu sei que é um susto, né, para quem está vivenciando isso ali no momento. Talvez as pessoas não conseguem. É fácil de falar, porque na hora a gente não consegue, a gente fica cega. Eu já ouvi muita mãe falando isso, né? Eu fiquei cega ali naquele momento, eu não sabia nem o que fazer. Érica, você quer complementar alguma coisa? É difícil essa situação, mas não é impossível. Sim, eu acho. É difícil, mas eu acho que aí entra uma questão do nosso país da gente não investir na capacitação em cursos de primeiros socorros para todos, né? Isso faz muita falta, isso deveria sim estar na escola, né? Uma criança de 10 anos já consegue fazer, né, um salvamento, então isso sim seria fundamental. Infelizmente a gente ainda não tem. Né, tem a Lei Lucas em São Paulo, né, que os educadores, as professoras têm que ter curso de primeiros socorros, mas isso ainda não é uma realidade também nacional. Mas quanto mais gente souber esse atendimento inicial que o tenente falou, ele pode sim salvar a vida enquanto está aguardando o atendimento especializado. A gente tem o 25 de julho, né, que é esse dia aí de celebração, reflexão, prevenção ao afogamento, mas a gente sabe que esse trabalho aí multidisciplinar tem que ser feito, principalmente durante o ano inteiro, né, obviamente. Sim, ele é constante, né, assim, a gente tem as épocas, lógico, que aumenta, né, como o verão, nessa época de feriados, né, que as pessoas acabam indo para a piscina, praia, etc., mas é uma conscientização que deve ser constante, né? É um trabalho, como se diz, de formiguinha mesmo, para que as pessoas prestem atenção e comecem a levar isso realmente a sério. Tenente, eu quero te agradecer pelas dicas do Corpo de Bombeiros, mas antes da gente encerrar, queria que você mandasse uma mensagem para quem é pai, responsável, para a mamãe, para todo mundo que está assistindo a gente nesse momento. Maravilha, Ranieri. Eu que agradeço pela oportunidade. Se você é pai, se você é mãe, responsável, lembre-se, né? O Corpo de Bombeiros ele trabalha muito com a questão para afogamento, incêndios, acidentes domésticos, acidentes de trânsito. A gente viu que a prevenção ela é muito mais eficaz e barata. Né?
A gente quer sim, que vocês curtam os momentos de lazer com a família, que vocês aproveitem, mas que vocês façam isso de maneira segura. Então, o que eu quero que eu fale, busquem informação, busquem treinamento. O Corpo de Bombeiros ele tem treinamentos que ele oferece através do site do Corpo de Bombeiros. E eu queria deixar também, viu, Ranieri, para quem está em casa e quer se inteirar um pouquinho mais no assunto, procurem o site da Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, sobrasa.org. Procurem na internet, no seu provedor de pesquisa. Vocês vão ver que a Sobrasa ela disponibiliza materiais para todas as faixas etárias. Então, tem materiais para as crianças aprenderem mais sobre prevenção de afogamento, tem material para os adolescentes aprenderem mais sobre prevenção de afogamento, os adultos também, os responsáveis. Enfim, se a gente busca conhecimento, a gente trabalha de maneira preventiva, a gente diminui de maneira exponencial os riscos e as fatalidades que podem acontecer. Tenente Mike William, muito obrigado, sucesso, e sempre que tiver alguma dica importante do Corpo de Bombeiros para dividir aqui com os telespectadores, fica à vontade em voltar aqui no nosso programa. Muito sucesso. Érica, suas considerações finais. Dizer que também, né, Aldeias Infantis, nós temos um curso de prevenção de acidentes, fala não só de afogamento, mas dos outros acidentes domésticos. É gratuito, está no site do Instituto bemcuidar.org.br, então fica a dica para quem quer buscar mais informações. E é isso, a gente precisa mudar a consciência e aí entender também que quando a gente trata de criança, não é só o pai, a mãe que é responsável, né? Todos nós adultos, né, devemos pensar e tentar adquirir os conhecimentos, porque algum dia a gente pode estar ali numa situação e precisar salvar aí alguma vida. É isso, e agradeço o convite, ficamos à disposição. Érica, muito obrigado, sucesso para você também. E assim a gente vai encerrando mais uma edição do Alesp em Pauta. Nosso encontro vai ficando por aqui, lembrando que nós também estamos em multiplataformas. Até lá!